ditado popular, né? Um ditado mundano aí que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Quem já ouviu? Eu já ouvi muitas vezes. Mas é mentira de Satanás, porque aonde Jesus chega, né? Ele transforma, né? A vida do homem. Ele transforma, ele cura e liberta, né? Basta nós abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para ele, que ele entra, faz morada, né? E nós morremos, né? Para a vida pecaminosa, né? Morremos para o pecado e nascemos para a vida, porque Jesus, ele é vida, né? Ele é vida e ele nos dá vida e vida com abundância. Amém? Glória a Deus. Passo a oportunidade agora para a Raíra, né? Para ela estar orando pela oferta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos trouxeram seu dízimo, suas ofertas para pegar a casa do Senhor, em nome de Jesus. E vamos ficar de pé para nós fazermos uma pequena oração em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa, Pai, abrir portas de emprego para as pessoas que necessitam, Pai, Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, possa continuar nos abençoando, em nome do Senhor Jesus, não só financeiramente, mas espiritualmente, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa continuar abençoando cada um dos irmãos, para que eles possam, Pai, continuar abençoando a tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
Palmas que louvam o Senhor nessa noite, glória a Deus. Agora vamos passar, né, a palavra dessa noite. Nosso pastor Márcio Júlio, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Quem está passando por luta, dá um glória a Deus. Aleluia. É? Glória a Deus. Pode vir cá. Glória a Deus. Né? Então, irmãos, é muito bom nós poder estar reunidos aqui em nome de Jesus, né? Para a gente ouvir a palavra. Vou passar para o irmão Adão cantar um hino aqui. Glória a Deus. Deus Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Faz tanto tempo que eu estou aqui. Aleluia. Na tua presença em oração. Aleluia. Glória a Deus. Como Jacó insistiu pela bênção, eu também estou insistindo. Me abençoa, Deus de Abraão. Glória. Aleluia. Hoje eu não vou sair daqui. Glória a Deus, aleluia. Muda, Senhor, meu coração. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que a noite está passando, o dia vem raiando, preciso da bênção, oh Deus grande. Aleluia. Deus, manda tua bênção, eu preciso. Manda sem demora, eu necessito. Aqui se encontro hoje contigo. Fizeste com Jacó, faz comigo. Olha, Senhor, estou insistindo. Muitos estão pensando que estou desistindo. Fizeste uma promessa para mim. Tu sabes, Senhor, eu acredito. Eu acredito. Deus, manda tua bênção hoje aqui. Manda sem demora, eu necessito. Aqui se encontro contigo. Fizeste com Jacó, faz comigo. Olha, Senhor, estou insistindo. Muitos estão pensando que estou desistindo. Fizeste uma promessa para mim. Tu sabes, Senhor, eu acredito. Eu acredito. Hoje eu vou sair daqui com a minha bênção. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Hoje eu vou sair com a minha bênção. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Dando glória. Hoje eu vou sair daqui com a minha bênção. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Hoje eu vou sair com a minha bênção. Hoje eu vou sair com a minha vitória. Eu vou sair daqui diferente. Eu vou sair daqui dando glória. Dando glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos sair daqui diferente. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós vamos sair daqui, aleluia, mais cheio da graça de Deus. Cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Agradeço a Deus por esse amigo. Glória a Deus, né, irmãos? Quem quer sair daqui com a bênção? Então, glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus, né? Aleluia, né? Verdade, irmão, nós estamos com a bênção. A nossa bênção é Jesus Cristo. A nossa maior bênção é Jesus Cristo. O nosso caminho de salvação. Quem quer morar no céu aí ainda? Glória a Deus. Quem quer morar no céu aí ainda? Então o único caminho é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós quisermos chegar no céu, nós precisamos entrar nesse caminho que é Jesus. E Deus já, eu vou falar para nós aqui, não é um caminho fácil, é um caminho de renúncia, de abandonar algumas coisas, de pegar outras coisas e seguir firme, porque vai ter luta, vai ter problemas, mas de todas as situações nós temos a vitória quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor, suficiente Salvador da nossa alma. Ele nos dá vitória. A palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo já é mais do que vencedor. Jamais. Você não é vencedor. Você já é mais do que vencedor. Você tem vitórias em todas as situações. Até sobre a morte, nós temos vitória por meio do sacrifício de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos ler aqui João 3, versículo 16 em diante. Nós vamos tratar do amor de Deus para conosco. O amor, a bondade de Deus para salvar um povo que estava condenado, que estava destituído, que estava afastado de Deus e precisava de pagar um resgate. É a mesma coisa quando um sequestrador sequestra uma pessoa, né? Um sequestrador sequestra uma pessoa e aí tem que pagar um resgate. Tem que pagar um resgate para devolver, né? Tem que pagar um resgate para devolver aquela pessoa. João 3, 16 em diante. Glória a Deus. Aleluias. Santo, maravilhoso. Então, irmãos, Deus, Ele criou por meio de Adão, Ele formou uma geração de homens e de mulheres e de filhos. Ele criou famílias. A primeira família que foi criada foi a família de Adão, né? Adão e Eva, Caim, e Caim, como é que chama o outro filho de Adão? Caim, Abel, e depois nasceu Sete, né? 3 filhos homens que Adão teve. João 3, 16. Glória a Deus. João 3, 16. Aleluia. Santo, maravilhoso. Quem contou, diga glória a Deus. Quem não contou, diga misericórdia. Então a primeira família que Deus criou foi a família de Adão. Adão, depois criou a Eva, que foi a esposa de Adão, e aí gerou 3 filhos homens. Gerou Caim, Abel e depois Sete, né? Mas só que Adão, irmãos, Adão ele falhou porque Deus colocou ele responsável de toda a terra. Então, ele tinha responsabilidade com os animais, com os frutos, com tudo. Deus colocou ele na terra para ele trabalhar na terra, para ele cuidar da terra, para ele zelar da terra e dos animais. Mas Adão ele falhou porque tinha algo que Adão não podia comer. Tinha um fruto que Adão não podia comer. Tinha um fruto de uma árvore que Adão não podia comer. E Adão comeu e entregou, né, a humanidade toda na mão do Satanás. Porque o pecado, Adão pecou e entregou a humanidade toda na mão de Satanás. E aí todo homem estava destituído da glória de Deus. Estava condenado a ficar separado de Deus para sempre. Mas Deus que tem por nós um amor grandioso, e Deus que nos criou para Ele, gente. Deus nos criou para Ele. Deus nos criou para nós servir e adorar a Ele. Então, irmãos, Deus ele usou outro plano. Então Deus ele enviou o Filho dele, o próprio Filho, para morrer na cruz do Calvário, para ser o sacrifício, para ser o pagamento do resgate, para que todo homem que aceitar Ele agora tenha a vida eterna, por meio do sacrifício que foi pago.
Não foi pago um sacrifício para nós estar aqui nessa noite. Não foi pago um sacrifício de dinheiro. Não foi pago 100 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Não foi pago isso. Não foi pago nem por ouro nem por prata. Foi pago pelo sangue derramado de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho. E Deus, por amor a nós, Ele sacrificou o Filho dele. Ele enviou o Filho dele para o madeiro. Glória a Deus. Agora, você tem coragem, Arlindo, de colocar sua menina no madeiro lá? Crucificar ela por a humanidade toda? Para salvar todo mundo? Você tem coragem? Pois é, eu também não tenho. Mas Deus, por amor a nós, porque senão nós estávamos perdidos, senão nós estávamos condenados a ir para o inferno, ficar afastados de Deus para sempre. E Deus viu aquela situação, que um homem matando o outro, a prostituição, adultério, roubo, assassinato, um atrás do outro, e Deus ficou triste. A Bíblia diz que Deus arrependeu de ter criado o homem. Mas Ele tinha um plano. Deus, irmãos, talvez a nossa vida está agarrada, às vezes a nossa vida está amarrada, às vezes você acha que é o fim. Não, Deus tem um plano. Deus tem um plano de salvação para cada pessoa que está na terra. E o plano de salvação é por meio do sacrifício de Cristo. Quando nós reconhecemos Cristo, quando nós aceitamos essa palavra, quando passa um mensageiro ou uma mensageira pregando a palavra, e você percebe, você consegue compreender que a sua vida está daquele jeito, porque você está andando na contramão de Deus, e você recebe essa palavra, a cadeia quebrada, o laço quebrado, e Deus te chama. Deus te chama, agora você foi resgatado pelo sacrifício de Cristo, e agora você já não está mais sozinho. Você já não está mais sozinho nesse mundo. Quando nós aceitamos Jesus, irmão, levantamos as mãos e aceitamos Jesus de todo o nosso coração, aí deu ruim para Satanás. Porque agora Jesus entrou nessa peleja. E Jesus não perde peleja. Ele nunca perdeu uma peleja. Ele não perde peleja. Então, agora Jesus é responsável pela sua vida. Agora, qualquer coisa que você fazer, Jesus, Ele é responsável. Ele vai começar a te guiar, vai começar a te orientar, vai começar a te mostrar os planos, vai começar a te dar sabedoria, não sabedoria humana para fazer negócio, não sabedoria para trabalhar, que são sabedorias naturais que Deus colocou no homem, que o homem já nasce com essa sabedoria, e no decorrer da vida, o homem vai ganhando mais sabedoria ainda, quando ele tem um homem, quando ele fica perto de uma pessoa que tem mais conhecimento, ele vai aprendendo, vai retendo mais conhecimento. Mas eu não estou falando desse conhecimento, eu estou falando conhecimento das coisas de Deus, das coisas do Espírito, das coisas profundas de Deus. Glória a Deus. Então nós vamos ler aqui João 3:16, que diz assim: algumas pessoas falam que esse versículo é o versículo chave da Bíblia. Então diz assim, João 3:16. Todo mundo encontrou? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio para o mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todos aqueles que fazem o mal aborrecem a luz, e não vivem e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
Aleluia. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui Deus ele nos amou de tal maneira, Deus ele amou toda a humanidade de tal maneira, que o homem estava afastado, estava destituído, estava condenado, estava rejeitado por causa do pecado. O pecado é a única coisa que faz separação entre o homem e Deus. O pecado não confessado e não abandonado separa o homem de Deus. Então o homem estava numa situação que lá ia de mal a pior, lá ia descendo de ladeira abaixo, sem freio, sem nada para parar. Não tinha solução para o pecado do homem. E Deus, ele veio nessa situação que o homem lá ia se destruindo, que o homem, um lá ia acabando com o outro, um lá ia destruindo o outro, e cada vez ia afastando mais de Deus. E Deus resolveu lançar o filho dele no madeiro. Deus enviou Jesus Cristo. Deus enviou o filho dele para ser o resgate, para ser o pagamento, da nossa dívida, porque precisava de pagar uma conta. E um homem pecador não tem como tirar pecado. Então precisava de ser uma pessoa santa, uma pessoa que não tinha pecado, uma pessoa que não disse nenhuma mentira, uma pessoa que não ofendeu ninguém com palavras, uma pessoa que não cometeu nenhum crime, que era limpo de coração, Jesus Cristo. E assim Jesus, ele foi para o madeiro. Jesus, ele se entregou, irmão. Ele se entregou a si mesmo para o madeiro. Ele deixou a glória dele lá no céu, porque ele estava ao lado do Pai. Ele largou a posição de glória, a posição de Deus, e vestiu uma carne fraca, uma carne corrompível, igual a nossa. E aí ele foi para o madeiro. Jesus, ele sentiu dor, ele sentiu medo, ele sentiu frio, ele sentiu fome. Todo o sentimento que nós temos, ele sentiu. E quando chegou na hora dele ir para o madeiro, ele falou para 3 discípulos: senta e vigia comigo, porque a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Esse homem, irmão, quando chegou no Getsemane, poucas horas antes dele ser entregue na mão dos maus, na mão dos judeus, na mão dos romanos, ele falou que o suor dele era como sangue, saía como sangue, de tamanho o desespero e a aflição que ele estava vivendo, porque ele sabia que a coroa de espinha na cabeça dele, ele sabia que ele ia levar 39 chicotadas, sabia que os homens eram maus, sabia que ia crucificar ele vivo, sabia que ele ia ser humilhado, ia ser rejeitado, ia ser desprezado. Por quê? Por aquelas pessoas que ele curou. Ele curou cego de nascença, homens que nunca tinham visto a luz. Ele fez louco, passou nos olhos e a pessoa voltou a enxergar, curou corpo. Curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas, mas na hora que ele precisou, crucifica a palavra. Crucifica ele. Então, se você quer ser um servo, uma serva de Deus, não espera tapinha nas costas das pessoas. Deus santo. Confia em Deus. E ele falou: o Pai está sempre comigo, porque faço sempre o que lhe agrada. Só ficou só o Pai. Mas chegou na cruz, irmão. Quando chegou na cruz, quando ele pegou os nossos pecados, a presença de Deus também foi embora. Porque os nossos pecados que Jesus pegou sobre ele, fez separação entre Deus e Jesus. Não porque Jesus pecou, por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados foram lançados sobre Jesus naquela cruz. Deus por isso ele falou: Pai, Pai meu, por que me abandonar? Deus poderoso. Por que me abandonaste? Por causa do nosso pecado, por causa do seu pecado, por causa do meu pecado que nós cometemos. E aí tem separação entre Deus e Jesus. Mas ao 3º dia ele ressuscitou, irmãos. Ele está vivo. Glória. Então, irmãos, aquele que crê no Filho unigênito de Deus, não é mais condenado. Você crê de coração, não é falar assim: eu creio, e continuar com a sua vida velha, continuar com a prática velha, não. Porque aquele que crê no Filho único de
Deus de coração, que abre o coração para Ele, Aleluia. Ele muda, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Primeiro ponto Aleluia. que Jesus ele quer mudar, irmão, é a sua mente. A maneira de pensar nossa, Ele vai mudar. Se nós abrir o coração, a nossa parte, irmão, é só nós abrir o coração. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, que Jesus disse que eis que chega, ó, se alguém ouvir a minha voz Aleluia. e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas tem duas decisões que é nossa. Jesus está batendo na nossa porta. Como é que Jesus bate? Por meio da pregação da palavra, por meio do louvor, por meio de você ouvir uma mensagem, por meio de você ler, estudar a palavra de Deus, Ele está batendo. Mas tem duas decisões que é sua, tem duas decisões que é minha. Nós precisamos de ouvir a voz dele. E depois nós precisamos de tomar outra decisão, de abrir a porta. Nós precisamos de abrir a porta. Deus poderoso. Quando nós abrimos a porta para Jesus, irmão, Ele entra e Ele começa a mexer nas coisas dentro. Aquilo que nós achávamos que era certo, que era bom, a gente vai perceber que é engano, que a gente não precisa daquilo, que aquilo é um fardo, que aquilo é uma escravidão, que nós não precisamos disso para viver, e pelo contrário, nós sem isso nós vivemos muito melhor. Então aquele que crê no Filho único de Deus, esse não será condenado, mas será a vida eterna. E a Bíblia diz, no versículo 19, diz assim, que a condenação é essa, que a luz veio para o mundo. Então a luz é Jesus, irmão. Deus mandou a luz para clarear o caminho dos homens, que os homens estavam andando na escuridão. E nós sabemos que quando nós andamos na escuridão, nós não enxergamos muito bem, né? Nós tropeçamos, nós caímos, nós saímos fora do caminho. Então Deus enviou a luz é Jesus. Mas os homens preferiram as trevas, porque as obras deles eram mal. Aí você pode ver, os homens, né, gostam de tudo que é ruim. Carnaval, irmãos, carnaval, tanta gente que tem no carnaval. Tanta gente que tem no carnaval. Carnaval, quantos jovens, quantos adolescentes, quantos jovens começou a beber, usar droga, prostituir no carnaval? Quantos casamentos foi destruir no carnaval? Quantas pessoas perderam vida no carnaval? Quantas pessoas estão presas, saíram de casa livre, sem problema nenhum, com a ficha limpa? E depois do carnaval está trancado atrás das grades. Muitos foram embora, muitos desceram a sepultura em acidente, em BR, porque bebe e vai dirigir, desceu a sepultura. Quantos casamentos foram destruídos? Quantos filhos que começou a usar droga no carnaval? Nós que já foi do carnaval, né, Ari? Mas sabe como é que é? Quem já foi do carnaval e levanta a mão para cima. Até Zé já foi. Então, irmão, nós sabemos como é que é lá. Quantas pessoas saem de casa sem nunca ter vivido? Quantos jovens adolescentes saem de casa sem nunca ter vivido? Mas a influência da amizade do mundo. Quantas pessoas pegou doença? Quantas pessoas ficou doente nesse carnaval? Diz que na Bahia estavam contaminando com seringa. Passava HIV, tirava um pouco de sangue e picava assim, ó. A pessoa sai de casa limpa e volta infectada. A pessoa depois entra em depressão. Quantas pessoas, quantos jovens que ficou ficou com o homem, ficou com a mulher e agora está com problemas espirituais porque abriu porta para demônios. Sabia, irmãos? Vocês sabem de uma coisa? Que no mundo espiritual há portas abertas no relacionamento, de beijo, sexual. Se você ficar com a mulher que tem muitos espíritos malignos no corpo dela, que está manifestando, e o homem fica com, a mulher fica com o homem também, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, da magia negra, fica com o Pai de Santo, e aí depois se tornou uma só pessoa com aquela. E aí, como é que vai ficar aí? A vida da pessoa estava boa, depois começa a
fica com a vida toda amarrada, nada dá certo, vendo vulto, escutando voz, tormento para todo lado. Aquilo que estava dando certo passa a não dar mais certo. Começa o tormento. Hoje à tarde, irmão, me ligou uma mulher que ela falou que ela estava vendo vulto, escutando voz. Ele já tentou pular da ponte 5 vezes. Já se cortou também para tirar a vida. E não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. A pessoa, quando está atormentada, debaixo do poder do maligno, irmão, é só Jesus para tirar. Só Jesus, irmão. E eu não tinha paz. Eu não tinha paz, irmão. Uma chuvinha dessa aí, ó. Ia lá em Viçosa de uma bicicleta, porque eu era escravo. Eu ia lá em Viçosa de bicicleta buscar droga. Uma hora dessa eu já estava para lá de Bagdá. Se Deus não tivesse me tirado com as mãos fortes, ele já tinha descido a sepultura há muito tempo. E o mundo lá vai de mão pior, irmão. Mas é por quê? O que o homem faz é mal. Então o homem não quer vir para a luz. Porque se o homem vir para a luz, os defeitos de caráter vão aparecer. Quando nós aceitamos Jesus, os defeitos de caráter começam a aparecer. E eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que largar aquilo, isso para denunciar. Não é como é assim? E não é uma pessoa, nem um pastor, nem um homem, nem a mulher que vai falar, não. É o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele vai trabalhando na nossa mente. Ele vai trazendo a verdade. Ele vai trazendo a verdade de Deus. A mentira vai caindo por terra. Aquele engano vai caindo por terra. É muito engano que tem, irmão. Dá uma chuvinha de tarde, aí o arco-íris apareceu no céu. Aí minha avó falava comigo. Eu tenho uma saudade da minha avó, né? Mas ela já foi, eu, né? Deus não tem, né? O lugar que ela mereceu. Aí o arco-íris, né? Passava no céu aquele arco-íris bonito que quase não vê mais. Até isso está mudando, irmão. Está até mudando, é muito difícil ver, né? Aí o arco-íris ficava aquele sol assim, aquele sol bonito. Aí o arco-íris aparecia. Aí minha avó falava, foi tomar água lá, tá queimando. Quando eu vim para a Bíblia, eu percebi que isso é engano, mentira. Porque quando apareceu o arco-íris, é uma aliança que Deus fez com Noé, que não vai destruir o mundo mais com dilúvio, com água. O mundo não vai ser mais destruído com água. Então eu estava no engano. No engano. Mula sem cabeça. Você viu uma mula sem cabeça, você pode arrepender em nome de Jesus, para falar, está queimado, Satanás. É Satanás. Não tem nada disso não, irmão. Assim, então é muita lenda que tem. Agora, você pode ver uma mula sem cabeça, tá? Pode ver. Mas é Satanás, tá? Eu já estou falando a lei. Pode queimar em nome de Jesus. Pode aplicar o sangue de Jesus. Pode pedir Deus para enviar os anjos para queimar aquilo. Se você vê um ente querido seu que já morreu, e conversando com você, andando do seu lado, pode queimar aquilo em nome de Jesus. Está queimado, está amarrado em nome de Jesus. Queima. Satanás. Para enganar. Para nos enganar. Então por quê? Por que o homem fica nessa situação? Porque o homem foge de Deus. Deus já pagou o resgate nosso. Mas só que Deus ele fez a parte dele, irmão. Ele fez a parte dele. Qual que é a parte que ele fez, pastor? Enviou o filho dele. Ele resolveu o problema do pecado. Agora nós temos que querer esse Jesus. Nós temos que aceitar esse Jesus. E não adianta eu falar para você, aceita Jesus. Aceita Jesus não, isso é uma decisão sua. Uma decisão de cada um de nós. Aceitar Jesus como nosso Senhor. Aceitar viver de acordo com o mandamento dele. Aceitar Jesus, irmão, não é você falar com a sua boca, não. É você aceitar viver de acordo com os mandamentos dele. Quando você vai trabalhar numa empresa, aí tem uns requisitos lá daquela empresa. Não tem? Tem horário de pegar serviço, a roupa que tem que usar. Tem muitas coisinhas, né? Se pode fumar dentro da empresa, se tem minuto para fumar, tem muitas coisas, não tem? Se você concordar com aquilo, vai te dar o papel, você vai ler tudo. E aí, você concorda com os requisitos da empresa? Você concorda, Ali, com os requisitos da empresa? Então nós vamos te contratar. Né? Você assina aqui, então, se você concorda, e nós vamos assinar e está contratado. Jesus também é assim. Nós precisamos conhecer primeiro a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer aquilo que agrada a Deus
e aquilo que não agrada a Deus, para nós aceitarmos. Não tem como você aceitar uma coisa que você não conhece. Como você aceitar uma coisa que você não conhece? Não é só chegar aqui, levantar a mão para cima, aceita. Aceita, mas você está aceitando o quê? O que você está aceitando? Aí quando você vai meditar na Bíblia, quando você vai folhear a Bíblia, tem tanta coisinha que você precisa riscar na sua vida, tem coisa que você precisa pegar na sua vida, e é assim. Glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos de conhecer primeiro, conhecer as condições. Você está disposto a abrir a mente para Jesus, deixar Jesus entrar? Porque onde que Jesus entra, ele muda. Ele entrou na casa de Zaqueu, que eu peguei com o Deus, ele mexeu nas coisas de Zaqueu lá. E ele não falou com Zaqueu não, foi Zaqueu que falou com ele: ih, rapaz, eu estou roubando. Eu tenho muito dinheiro e eu posso ajudar os necessitados. Jesus não falou com ele que era para ele devolver-se. É lá até o Zaqueu. Jesus não faz isso. Jesus, ele vai na verdade. A verdade de Deus, irmão, nos constrange, nos deixa envergonhados. Nos deixa envergonhados, porque ele é santo. A santidade dele, o amor dele nos constrange. De tanto amor que nós não merecia, que nós não merecemos esse amor. A gente fica constrangido. O dia que eu aceitei Jesus, irmão, eu entrei no culto chorando e saí chorando. De tanta graça de Deus que eu percebi ali. Glória a Deus. De tanto amor de Deus que eu percebi, eu não estava chorando de tristeza, não, nem de dor. Eu estava chorando de alegria, irmão. É um sentimento que não dá para explicar. É uma alegria. Porque ele me aceitou. Depois de tudo que eu fiz, de eu não valer nada, ele me aceitou. Ele comprou uma empresa falida. Sabe que Jesus foi para Cristo com uma empresa falida? Porque a humanidade já estava condenada. Então Jesus foi para a cruz e falou: mas eu quero eles, eu aceito eles, eu pago o resgate por eles, eu pago por eles. Deus mandou o filho dele porque Deus nos criou para ele, irmão. Deus não criou nós para nós adorar Satanás, não. Deus não criou para nós vivermos bem um com o outro, não. Deus não criou nós para nós vivermos ganância um com o outro, dando prejuízo, nem dormindo. Tem pessoas que nem dormem para fazer plano para tirar aquilo que o outro tem. Para tomar a mulher do outro, a mulher para tomar o ouro do outro, e com inveja do filho do outro, com inveja do carro. Não, Deus não nos criou para isso, não, irmão. O amor de Deus, irmão, é maravilhoso. Então, por quê? Aqui no 18, 19 fala: a condenação é essa, que Deus enviou a luz para o mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque o que eles fazem é mal. O que os homens fazem é mal. Não agrada a Deus. Tudo que não agrada a Deus é mal. Tudo que Deus não aceita é mal. Isso é mal aos olhos de Deus. E o 20 fala assim: porque todos aqueles que fazem o mal aborrecem a luz. A luz é Jesus. Já pensou você aborrecer Jesus? Eu tinha um cara que eu via na 8 dias hoje, faz 8 dias hoje. Tem 40 dias, não foi nada não. Eu falei: pega a Deus, você não merece não, rapaz, nunca mais faz isso. Hoje a gente vem de cavalo para cá para Teixeira. Lá vem a turma, lá o quadrilha com tudo, tomou o carro na estrada, o carro capotou na estrada e ele com o pó na cabeça assim. E o pessoal esperando ele lá para levar o animal pezinho para Teixeira. E ele estava? Bastante. O quadrilha estava em terrinho e falou comigo: você não vai dar um passeio? Você está bem, você está bom, você é homem, é meu filho, você gosta. Falou: pô, mas não estou achando bom não, claro. Eu quero gente boa, trabalhador com minha mão. É verdade. Outro engano, irmão. O que a pessoa ouve aqui tem que ter em casa, tem que ter no trabalho, tem que ter no lugar. E é verdade, irmão. E outro engano que tem é esse negócio de colégio. Fica 40 dias sem beber. Eu tipo explico, não bebia direto. Não. Eu estava pior ainda, que eu estava bebendo direto. Não estou ligando, não. O problema que eu acho não é isso. É de noite. O problema é que ele não sabe pela boca, mas pelo coração. É não verdade. tem nada com isso para valer. É verdade. Fica Então, sem comer uma carne 40 dias. E eu ouvi, estava observando o que falando nada, não tem nada. Não tem nada Não falou disso. nada de comer carne, que não sei o quê. Se você Mas não- pela boca, mas pelo coração, ofender um outro. Mas o Júlio está falando aí, negócio de a respeito de floresta, é ilusão. Eu, tipo assim, eu não tenho com minha mãe, ela era mais velha do que eu não tenho. Só que nem a gente sabe que é o erro ali. Ela fala assim: você não vai comer na floresta, não vai fazer na floresta, só que acontece. Deus sabe a nossa necessidade. Igual eu ia trabalhar.
ontem. Foi trabalhar ontem. Aí eu falei, não sei o que, não vai. Se Deus está sabendo que eu estou precisando ali, eu estou indo de coração, não estou aborrecendo o negócio da vida dele, não tem nada a ver, não. Ele sabe a nossa necessidade. Eu estou indo lá, não estou fazendo com a Bíblia, não com nada. Não como. Não tem comendo o dia dele. Não, entendeu? É complicado. Você não vai trabalhar, mesmo assim não pega. Vai falar da vida do outro? É verdade. Mas então, ontem foi dia de quem mesmo? Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa já foi há mais de 2024 anos atrás. Já acabou isso, já passou. Jesus já morreu, já ressuscitou. E ele vive, irmãos, ele está vivo. Não tem nada de Sexta-feira Santa, não. Não tem nada disso, não. Isso é lei, isso é idolatria, isso é paganismo. Não tem nada disso, só porque Jesus ele está vivo. Jesus morreu numa sexta-feira, há 2024 anos atrás. Quanto tempo é isso? Não, nem nasci, não era. E a lenda, e você falando, a lenda, ela vai sempre tipo do morto. Você dormir no cemitério. Não tem nada a ver você dormir no cemitério. Tem não, O outro não vai fazer nada com você. É verdade. Você tem que vigiar o vivo. O outro não dá trabalho para ele, não. É verdade, mas lá no cemitério tem muitos demônios lá, viu? Não, tem. Demônios lá. Do mundo, desse mundo aí. Do mundo espiritual, né? Isso. Então, gente, por quê? Por que Jesus? Por que o homem escolheu as trevas? Porque as obras é mal. As obras não agradam a Deus, né? O 20 fala assim, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Já pensou nós aborrecer Jesus, irmão? Quando você aborrece, está falando de aborrecer Jesus. De você ir contra a palavra de Jesus. Você aborrecer Jesus. Agora vem comigo aqui uma coisa. Deus deu Jesus autoridade nos céus, na terra e até no mundo dos mortos. E o único caminho que nos leva para o céu se chama Jesus. Quem aborrece Jesus vai entrar no céu? Não. Você vai aceitar uma pessoa que te aborrece você na sua casa? É? Não vai. E quanto mais Jesus, as pessoas aborrecer Jesus sem arrependimento, irmão. Sem arrependimento, sem conserto, sem abandonar aquela prática. Não vai para o céu. Por isso que eu pergunto, quer morar no céu? Aceita Jesus e vai caminhando com ele. Porque no caminhar, ele vai nos moldando. Quando Jesus chamou Pedro para ser discípulo dele, Pedro ele não sabia nada de Deus. Ele sabia da lei de Moisés. Ele sabia da lei só. Do evangelho ele não sabia nada. O evangelho nem tinha sido pregado ainda. E Jesus falou com ele, venha comigo que eu vou fazer de você um pescador de almas. Porque você não sabe pescar alma. Mas se você andar comigo, eu vou te discipular. Eu vou te ensinar. Eu vou te moldar. E aí você vai virar um pescador de almas. Quando nós chegamos nas igrejas, irmão, a gente não sabe nada. Quando eu cheguei na igreja com 34 anos de idade, eu não sabia o que era capítulo e o que era versículo na Bíblia. Nunca tinha pegado uma Bíblia na mão. Não sabia nada de Deus, nem fazer uma oração eu sabia. Pediu para me fazer uma oração para agradecer o alimento, eu enrolei todo, levei da ponta do pé até a cabeça e não saiu nada, saiu só amém. E eu fiquei envergonhado, falei, meu Deus, eu não sei nada de Deus. E eu preciso mudar, ué. E eu fui orar. Falei, Senhor, eu não sei nada do Senhor. Eu percebi, irmãos, que eu gastei todo o meu tempo com farra, com bebida, com droga, e não aproveitei meu tempo com 34 anos de idade, nada da palavra de Deus, eu não sabia nada de Deus. E também, lá em casa eu nunca vi uma Bíblia, não tinha havido uma Bíblia lá em casa com 34 anos de idade. Vai passando de geração em geração essa maldição de cegueira espiritual. Isso é uma cegueira espiritual que não deixa que a gente veja a luz. O Satanás conserva a nossa mente na escuridão para a gente não ver a luz que brilha no Evangelho de Jesus Cristo. Mas um dia, irmãos, eles me deu essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia. E o cara que me deu essa Bíblia, ele falou comigo 3 vezes, viu? 3 vezes, viu? Vai e volta, viu? Quer dizer, eu estou te batendo dela. Eu estou te dando, não. Ela vai ficar com você enquanto você estiver aqui, mas ela 3 vezes. Vai e volta, viu? Aí, ó. Tá comigo até hoje, ó. Essa daqui é minha companheira da palavra de Deus. Jesus é isso aqui, ó. Jesus é essa palavra, que essa palavra é viva. Essa palavra transformou minha vida, irmão. Eu não tomei nenhum remédio depressivo, muito nervoso.
não tinha comunhão com minha família, não tinha crédito, não tinha nada. Satanás já estava esperando, contando com minha alma lá no inferno. Ele falou, aquele dali tem jeito, aquele dali está laçado mesmo, é só eu esperar o dia certo. Mas as mãos do Senhor não estão encolhidas, de forma que não pode nos alcançar. A mão do Senhor está bem estendida sobre a face da terra. Aqueles que vão aceitando Jesus, Deus vai pegando e vai separando para cá e vai fazendo deles um pescador de alma. Aleluia. Então Satanás, um dia, irmãos, eu estava orando para a pessoa, Satanás falou, não sei porque quando eu levei esse dia. Falei, que dia lá debaixo do viaduto? Eu levei 4 facadas, levei uma facada aqui, outra aqui atrás da orelha, levei nas costas, entrei uma luta corporal com o cara, por causa de pouca coisa, irmão. Toda vez que eu chegava no boteco, é o tal do santo, o tal do santo que eu falava. Meu santo não bate com o santo de fulano. Santo bate. Só o santo Satanás que não bate. Satanás não bate com o outro não, mas o santo bate. O santo é Jesus Cristo. Aí eu cheguei no boteco, e eu era corintiano, o cara acho que era palmeirense. E nós ficamos, vai Corinthians, não sei o quê. E o cara ficou olhando para mim. Todo mundo falando, ele ficou só comigo. E nós começamos uma pequena discussão ali naquele boteco. Naquele dia, nós quase igual foi embora. Todo dia de tarde eu ia no boteco beber uma pinguinha lá e tal. Aí ele estava lá. Aí nós ficávamos olhando, ele olhava para mim, olhava para ele. Ele olhava para mim, olhava para ele, ficava aquele negócio. Um dia eu cheguei lá meio virado. E ele olhou para mim e falou, o que você está olhando para mim, rapaz? Ele falou, eu não gosto de você, não. Eu falei, eu também não gosto de você, então pronto. Aí nós embolou dentro do boteco. O pessoal separou. Ele morava perto do boteco, ele correu na casa dele. Eu corri na casa da minha prima para pegar uma faca. Falei, ou ele vai embora. E eu falei desse jeito, ou ele vai embora dessa terra. E isso entrou no meu coração. Falei, ou ele vai embora. Porque aqui não tem espaço nessa terra para nós dois, não. Ou ele vai ter que ir embora. Corri na casa da minha prima chamou a polícia para mim. Aí, irmão Tião, estão fazendo churrasco lá na rua Santa Teresa, subindo para Botafogo. E eu cheguei na casa dele, e ele estava fazendo churrasco, ele ficou alegre, me abraçou, falou, não, você fica com nós, para lá, conclusão para lá, e eu concordando com ele, mas só manipulando ele. Na hora que ele deu uma descuidada, eu passei a mão na faca e corri para a escada abaixo. Porque me cercou lá embaixo. Tião estava lá embaixo, me cercou lá embaixo para uma faca. Eu passei a mão de 2 pernas, e fui, falei, hoje é eu ou ele. Na hora que eu cheguei no boteco, chamei para fora, ele veio, taquei a primeira pedra, pegou meio de raspão nele, pedra grande assim. Talvez eu joguei a outra pedra, ele escapuliu fora, e nós embolou na briga corporal e passou a faca assim de mim, e dali, vai daqui, eu joguei pro chão, e aquele negócio, ele cortou a pneu da minha bicicleta, na hora que ele passou essa faca aqui, eu fiquei louco. Ele matou um cara, um golpe de boxe. E ele saiu correndo para o outro lado. Aí o Satanás falou, não sei porque quando eu levei isso aqui, eu falei, você não levou porque ó, a mão você levou. Aquele homem enviou o anjo desceu e abriu as asas e eu tive que correr para o outro lado. Falei, se você não levou daquela vez, agora você não leva mais. Porque agora eu sei que vai cair por terra, você pode juntar suas bagagens e partir fora. Então, irmãos, mas por causa da ignorância. Falta de conhecimento da palavra de Deus, irmão. Falta de conhecimento para a gente morrer, irmão. Para a gente morrer, a gente sem Jesus, para a gente morrer, morre igual um pouco. Morre até sem ver. Morre até sem ver, de um acidente, de uma coisa. Então no versículo 20 fala assim, porque todo aquele que faz o mal, aborrece a luz. E não vem para a luz, porque as suas obras... para que as suas obras não sejam desaprovadas. Mas aquele que pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então aquele que vive na verdade, se você comprar um carro, se você trabalhar e comprar um carro, você vai chegar com ele em qualquer lugar. Vai parar o carro ali, aí o irmão vai chegar, você comprou esse carro? Eu comprei, rapaz. Trabalhei muito para não comprar ele, mas Deus me abençoou. Graças a Deus. Agora se você roubou o carro, onde é que você arrumou esse carro ali? Ah, você quer nada com minha vida não, rapaz. Que perguntação, né? Porque tá na escuridão, tá nas trevas, não tá na luz.
A luz é Jesus, irmão. A luz é Jesus. Jesus, ele quer iluminar o nosso caminho. Ele quer abençoar a nossa vida. Quer abençoar a nossa família. Ele quer salvar a nossa alma. O mais importante é que ele quer salvar a nossa alma. Todo homem, toda mulher que não aceita Jesus está destinada a ir para onde que vai? Para onde que vai? Se eu tivesse morrido há uns 11 anos atrás, para onde estava a minha alma? Aí as minhas irmãs iam falar, foi descansar com Deus. Coitadinho, ele estava no negócio, mas ele não era ruim não, ele nunca matou ninguém, ele nunca roubou não. E você não aceitar Jesus, está condenado. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. E para aceitar Jesus, irmão, é fácil conhecer a pessoa que aceitou Jesus. Tem mudança. Tem mudança no caráter da pessoa. Tem mudança no temperamento da pessoa. Tem mudança de direção da pessoa. Tem mudança de palavra, de roupa. Tem mudança de tudo. A mente do homem é transformada. É uma mente nova. É uma mente que Jesus. Nós vamos começar a pensar como Jesus pensava. Aonde havia ódio, hoje vai ter amor. É. Aonde a pessoa era ruim demais, a pessoa vai ser bondosa. Mudança. E a mudança, essa mudança vai vir com o tempo. Você não vai aceitar Jesus hoje, vai mudar do água por mim, não é assim não. Você vai aceitar Jesus, a palavra vai entrando dentro de você. Essa palavra vai entrando, e cada vez que você vai aceitando essa palavra, você vai ficando mais limpo. Limpo da mentira. A mentira vai cair por terra. Aquele engano, aquele ódio, aquela mágoa, aquele fardo que você carregava pesado lá de trás. Às vezes, talvez até em Deus de criança, aquele fardo cai por terra. Porque Jesus fala, venha a mim todos vós que estão cansados e subcarregados, e eu aliviarei. Seja meu seguidor e aprenda comigo, porque sou bondoso e tenho coração humilde. E em mim vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Aquela alma que está cansada, querendo morrer, que talvez já tentou suicídio, que talvez pense em pular da ponte, nada está bom. Aquela pessoa que fala que está tudo ruim, vai mudar. Glória a Deus. A alma vai ter alegria. A alma vai começar a adorar a Deus. Vai começar a sentir paz. Porque Jesus é a paz. A paz que vocês procuram, irmão, está em Jesus. O amor que a humanidade procura está em Jesus. O mundo está procurando paz, não está? Mas ele está andando para a guerra. Está andando para a escuridão. Ele está falando que quer paz. Mas está praticando guerra. Olha lá, Israel. Aí que ele está querendo paz. A paz é em Jesus. O amor verdadeiro, Jesus. Alegria. Alegria que o homem tanto procura. Eu quero ser alegre. Quando eu casar, eu vou ser alegre. Aí, Arlindo namora com o Judimar. Ele fala assim, quando eu casar com ela, quando eu construir minha casa, eu vou ser alegre. Você engana, tá? Quando você aceitar Jesus, porque Jesus vai mudar a sua maneira de viver, vai mudar, vai trazer paz, o relacionamento, vai trazer amor, vai trazer confiança, vai trazer fidelidade, vai trazer compromisso, vai trazer lealdade. E aí você vai ter paz. Porque o Satanás não vai estar na sua casa. Porque se Jesus está lá, Satanás não está. Os dois não ficam no mesmo lugar não, irmão. Mas aonde que o Satanás está, Jesus pode entrar. Mas aonde que Jesus está, Satanás não entra. A diferença é essa, que aonde que Satanás está, Jesus entra, joga ele por terra, depende de nós. Depende se nós aceitar Jesus. Se nós aceitar Jesus, ele entra e joga tudo por terra. Quantas pessoas, irmãos, trabalhou no centro de macumba, pai de santo, que ganhava muito dinheiro, mas essa palavra um dia entrou lá, Satanás caiu por terra. Satanás perdeu. Sabe como é que Satanás ele fala quando perde a pessoa? Perdi um cavalo. Era meu cavalo. Perdi. Satanás já falou comigo, você foi meu cavalo, mas você não quis galopar muito. Você galopou muito pouco. Cavalo, para ser meu cavalo fiel mesmo, tem que galopar comigo até a morte. E eu perguntei para ele, qual ia ser a minha recompensa? Você ia queimar lá, ué? Você ia ser justificado pelo fogo. Você não ia queimar no inferno? Pagamento é esse. Fogo. Inferno. Quando manifesta um demônio na pessoa, você pergunta, como você vai levar? Vai levar para minha casa. Aonde é a casa? No inferno. O que tem lá? Fogo. Assim. E a gente, as pessoas acham que isso aqui é brincadeira, acham que o inferno não existe. Quem acredita que o inferno é réu?
Quem acredita? Inferno é real? É. E você está lutando para não ir para lá? Hein? A luta é grande, viu? Satanás, ele não está de brincadeira nessa terra. Ó, ele não dorme. Ele tem que trabalhar, não, olha. Ele tem família para sustentar, não. Ele tem que trabalhar, não tem que pagar conta nenhuma. Ele tem que lavar roupa, não tem que fazer comida. 24 horas vigiando, olha assim, ó. Para ver se nós damos uma brecha para ele. Para ver se nós damos uma escapulida. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 18: seja sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário, o diabo, está de redor, rugindo feito leão, procurando a oportunidade para nos devorar. Quantas almas ele tem devorado, irmão? Quantas almas ele tem matado a tiro? Quantas almas ele tem matado na obra de macumbaria? A pessoa pega uma enfermidade e não tem melhor, vai no médico, mas não vai em Jesus. Não vai no médico, não procura oração, não procura, vai só no médico. Gasta e vai para o inferno, vai para a morte. Quantas pessoas têm destruído casamento, adultério, prostituição? Às vezes o cara tem um casamento abençoado, já conquistou muitas coisas. Pensa, Satanás coloca uma mulher, coloca um homem com a mulher na mente da pessoa. A pessoa pensa, eu vou ficar ali, ninguém vai saber de nada. Mas Satanás, irmão, ele não deixa nada escondido. Ele joga você no fogo, depois ele apresenta lá o que você fez. Ó. Agora a conta vai rir. Assim. Não brinque, irmão. E ele chega a cegar até o médico para a pessoa que está mais no médico que ele deu. Verdade. Não brinca com o pecado, homem. O pecado não é brincadeira. Pecado, há uma música de Jair Pires que fala assim: o pecado não dói. Se o pecado esse, muitos não pecariam, mas o pecado ele traz prazer. No momento. Mas na hora que chega a conta. Na hora que chega a conta. Na hora que você está mexendo na internet é bom, né? Eita, mas na hora que chega o boleto você pagar lá. Vai só comprando fiado, né? Comprar fiado é bom, é fácil, né? Compra fiado, vai comprando fiado aqui, vai comprando fiado ali. Na hora que chega a conta. Chega a conta, chega o boleto. E agora, irmãos, a consequência não está chegando, não é cavalo mais não. Agora é via internet. Antes de você pecar, a consequência já chegou já. Às vezes comete um pecado lá na rua, na hora que você chega em casa, a conta já está lá para você pagar. Eita, como é que vai fazer? Não brinca com pecado. Pecado seja de qualquer mentira. Se você fala mentira, você está ensinando o seu filho a falar mentira na sua casa. Está bebendo, está ensinando o seu filho a beber na sua casa. Está roubando, está ensinando o seu filho a roubar. Aí o cobrador vai cobrar, você fala com o seu filho, fala todo um pouquinho não. Aí está ensinando ele a falar mentira. E o problema, o pai da mentira é o Satanás. Abre a Bíblia aí, quem está com a Bíblia mesmo de volta aí para abre aí, João 8, 30, 44. O pai da mentira, quem gosta de falar mentira aí de quando apertar? Não pode não, o pai da mentira é o Satanás na rua dele. João, abre ali para a linda ali, aí. João 8, 44. Eita glória, hein? E eu tenho enganado muita pessoa com a mentira. Quem tem falado mentirinha? Mentira é mentira. João 8, 44. Vós tendo, ó Pai, ao diabo, e que quereis satisfazer os desejos do vosso Pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Glória a Deus, amém? Então diz assim, ó: vós tendes por pai o diabo, que queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida. Primeira característica, homicida. Satanás é homicida, pode te matar. Ele foi homicida desde o princípio do mundo. E não firmou na verdade. Ele não firma na verdade, não, mentiroso. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, faz o que é o próprio. Lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai de toda mentira.
Jesus é a verdade, Satanás é a mentira. Aí a Bíblia em João 8,32 fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da mentira do diabo, da mentira que o homem pode ter 7 mulheres, que a mulher não precisa obedecer ao marido, que pode fazer o que quiser, que o marido não tem que amar a esposa, que pode fazer com os filhos. O menino nasce homem, ele pode ser mulher. É mentira. Não pode não, nasceu homem é macho, nasceu macho é macho, nasceu fêmea é fêmea, e até o fim da vida. Mas o Satanás já está com essa doutrina aí. Aí daqui uns anos, daqui uns 10 anos mais ou menos, se chegar nisso, aí se tem uma menina, ela pode querer ser homem, porque você tem um menino, ele pode decidir. Ele pode decidir, ele tem direito de decidir. E vocês que é pai não podem falar nada. Satanás cai por terra, está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia diz que no começo Deus criou macho e fêmea. É verdade, Deus. Mas nós vamos ter que conviver com isso. Aí nós temos que conversar com nossos filhos, instruir na palavra de Deus, irmão. Mostrar na palavra de Deus, ensinar a orar. Nossos filhos precisam de ver nós orando em casa. Se nós ensinais a palavra de Deus, porque o mundo vai de mão pela até nas escolas, viu? Dançar carnaval na escola, menino de creche. No dia que tem carnaval na creche lá, nosso menino não vai. Eu quero ir na reunião, eu quero falar para as pessoas. Se você ensinar o meu filho a ler e escrever, está ótimo. Né? Não ensino mais nada. O seu dever é isso. Ensinar a menina a dançar. Aí pega uns 13, 14 anos, que aí pro carnaval não pode, mas não ensinou desde pequeno. Isso é doutrina de Satanás, isso vem lá de trás. A Bíblia diz assim, ó: o mundo já é maligno. Toda autoridade que tem no mundo está no maligno. A única autoridade que não está debaixo do poder do maligno são os cristãos. Aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. Os cristãos que não aceitam, que rejeitam, que não aceitam o sistema mundano, que não aceitam essas coisas não. Então na creche ela leva o menino para o carnaval. Aí veste roupinha. A carnaval vai dançar. Não. Satanás, carnaval, irmão. Carnaval é a pior festa que tem no mundo. Tem tudo de ruim. Ele, carnaval é carne à vontade. Ali a mulher trai o homem trai a mulher, bebe, fuma, gasta dinheiro tudo, não paga conta nenhuma, briga, mata, rouba, droga, e tudo de ruim. Né? Mas o pessoal gosta. Gosta ou não gosta? E agora, cada vez o carnaval está ficando pior. Né? Na nossa época era diferente, né? Hoje as mulheres vão pelada pra lá mesmo e tá dançando e não tá nem aí. É assim. Não é o caso. Está repreendido em nome de Jesus. Daqui 10 anos, daqui 10 anos esse mundo vai ficar ruim na quantidade. Já está ruim, já vai ficar pior. As doutrinas estão rejeitando tudo da palavra de Deus. Se você quer ser um cristão genuíno, você pode comprar a Bíblia para guardar. Essa Bíblia vai ser adulterada. Vai falar que pode fazer macumba que não é pecado. O homem com o homem casar, o homem com o homem também não é pecado, não. Pode casar homem com homem. Mulher com mulher. Eita! Aí, olha como é que pode. Está desse jeito. E eles vão tirar a parte da Bíblia que fala contra isso. Né? Aí os descendentes dele vai seguir essa Bíblia errada. Vai seguir a doutrina errada. Por isso que nós temos que ficar firmes quando nós pregar a palavra. E outra coisa, vai ser preso, chicote vai comer em cima. Está preparado para ser cristão? Está preparado ou não? Para levar uma chicotada, pô? Por causa do nome de Jesus? Só está forte para levar uma chicotada, pô. Hein? Pelo nome de Jesus? Aí, esses meninos aí, ó. Esses meninos. Eu vi correndo esse menino rir lá em casa, tudo. Eu falo, você não sabe nada. Nós temos que preparar esses meninos mesmo. Preparar para lutas, que a luta vai ser tremenda. Eu já estou indo embora. Eu já estou querendo partir fora dessa terra, largar para ali, chegar aí no meu lugar aí, eu imagino lá embaixo, fico combatendo aí, ó, eu vou para a glória. Né? É verdade que isso aqui vai. E outra coisa, se não aceitar Jesus, já está no inferno. O problema é esse, irmão. Não aceitar Jesus, que é muito difícil. Tem que largar isso, tem que largar aquilo. Tem que falar, então você vai aceitar ir para o inferno? Você vai caminhando a passo lado para o inferno, assim, Satanás te guiando, você assim, ó, igual o boi, ó, vai para lá, vem para cá. E você não vai, passo lado para o inferno, irmão. Então você tem que empacar, falando, não vou mais não, Jesus. Tem misericórdia de mim e voltar. Virar para o caminho, se converter desse caminho. Tem gente que vai para o inferno, não vai rir. Nós chegamos em muitas casas aí e falamos com as pessoas assim:
Irmão, para você quer ir? Eu quero ir para o céu. Mas se você morrer, onde você vai para onde? Eu vou para o inferno. A pessoa fala assim, por que ela vai para um clube? Por que ela vai para um casamento? Eu vou para o inferno. Se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Ah, meu Deus. E não cai na real, não muda. Nós precisamos de lutar, irmão. Nós precisamos de nos converter à palavra de Deus. E a palavra é difícil. O caminho é difícil. O caminho é difícil, é de renúncia. É de largar nossos próprios interesses para fazer aquilo que agrada a Deus. E é difícil porque nós estamos acostumados a viver do nosso jeito. Acostumados a viver do nosso jeito. Que isso não tem nada a ver. Que aquilo não tem nada a ver. Quem que tem aqui? Eu também pensava assim, antes de aceitar Jesus. E eu não queria ser crente, é por causa disso. Por causa da dificuldade, tem que largar muita coisa. Não pode beber. Tem que ter uma namorada só casar. Ih, não dá para mim não. Como é que eu vou fazer? Não pode dançar? As coisas que eu mais gostava, Satanás me prendia nisso aí. Ah, mas quando chegou essa palavra aqui, ó, a verdade chegou e caiu por terra. Então, irmão, Deus tem para nós a salvação, mas a salvação precisa ser por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos de aceitar Ele como nosso Senhor. Nós precisamos de aceitar Ele como nosso Senhor. Quem já aceitou Jesus? Glória a Deus. Quem já aceitou Jesus? No coração. Quem já percebeu que a palavra de Deus é boa? E que é o único meio de salvação? Glória a Deus. Quem quer morar no céu aí? Então precisa aceitar Jesus. Ajude mais, eu perguntei. Quem quer aceitar Jesus? Aí põe a mão. Quem quer morar no céu? Aí já. Mas para morar no céu, precisa de passar por Jesus. Mas você vai chegar lá ainda, né? Se você não chegar lá, eu vou falar assim no dia. O Judimar foi embora. Se eu tiver vivo aí, falei, eu creio que para ela sou pro céu. Agora eu não sei o que acatar não, né? Se ela tiver aceitado, está queimando lá embaixo. Se não aceitar Jesus, é isso que vai, meu. Não tem jeito. Só tem dois caminhos. Um caminho leva para o céu e outro caminho leva para onde? Em qual caminho você vai entrar? No céu. Mas o caminho é difícil. Vai nesse mesmo. Vai gemendo, vai chorando, mas vai no caminho estreito. Amém? Vamos ficar de pé no lugar de oração. Glória a Deus. Irmãos, então, ó, a Bíblia nunca manda nós fazer. A Bíblia nunca vai mandar você entrar no caminho estreito que é Jesus. E também a Bíblia nunca vai mandar você entrar no caminho largo, que vai conduzir você para a perdição eterna. A Bíblia nos dá duas direções. Sempre a Bíblia nos dá, Deus nos dá direito de escolher. Mas a escolha é assim. Ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu. E a decisão é nossa. Se você quiser decidir para o inferno, eu posso tentar convencer você. Mas se você fala, eu quero ir para o inferno mesmo. Fala, então, fica à vontade. Né? Porque não tem jeito. Eu não posso pegar a pessoa à força, nem Deus, porque Deus tem poder para isso. Mas Deus não faz, porque Ele deu o direito de escolher. Por isso que a Bíblia diz que aquele que aceitar Jesus, né, não será condenado. É aquele que rejeitar será condenado. A escolha é nossa, decisão nossa, decisão consciente nossa. Ou aceita Jesus para ir para a glória, ou não aceita e vai para o inferno. Decisão nossa. Né? A gente tem que pegar a palavra assim, com alegria, sabendo que tem duas opções para nós. Sempre tem dois caminhos. Ou a bênção ou a maldição. Ou a luz ou a escuridão. Ou você anda com Jesus, ou você anda com Satanás. Não tem outro para você andar. Você está andando com Jesus, ou você está andando com Satanás. Então você vai precisar de fazer essas escolhas no dia a dia. Né? Ou você está indo para o céu, ou você está indo para o inferno. E cada um de nós sabe para onde que está indo. Se morrer aqui agora, cada um de nós sabe para onde vai. Para onde vai? Onde vai do lado? Só foi embora agora. E pra cá. Hein? Hein? Do céu? Cada um de nós sabe. Porque aqui dentro, ó, nós sabemos como é que nós estamos na nossa vida. Como é que está a nossa vida aqui dentro. Como é que está a nossa vida com Deus. Se nós temos tirado tempo para nós conhecer a palavra de Deus. E Deus prepara tempo para nós, irmão. Deus prepara tempo para nós conhecer Ele. Cada palavra que você ouve da palavra de Deus, a responsabilidade aumenta para você. Porque você não é mais inocente.
Aí no dia do juízo final, a língua vai falar assim: Senhor, mas eu não sabia que o inferno é assim. Sabia, o Márcio Júnior não estava falando lá, não estava pegando. Você não ouviu fulano pegando, não ouviu na televisão pegando, no seu celular você mexia, não vinha passar do inferno lá, que é ruim demais, velho. Você escolheu. Mas se você for para o céu, você vai se alegar. Você vai agradecer a Deus pelo dia que você levantou as mãos e aceitou Ele como você. Glória a Deus. Aleluia. Vai ser um dia de muita alegria, né? Mas nós podemos escolher. Amém? Senhor, Pai querido, Pai amado, Pai santo, maravilhoso. Que o Senhor, Pai querido, fale conosco. Permita, Pai querido, que nós vivemos experiência com o Senhor. Arrebata algumas pessoas aqui no inferno e arrebata algumas pessoas no céu, para que nós podemos ter consciência, para que nós podemos viver experiência da verdade do Senhor. Pai santo, maravilhoso, guarde essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. O Espírito Santo do Senhor fale conosco, Pai, por meio de sonho, por meio de visão. Guia cada um de nós aqui, abençoa cada familiar apresentado aqui. Pai querido, envia os teus anjos em cada lar, vai quebrando todo laço, toda cadeia, toda palavra contrária, toda fúria, todo plano, toda ferramenta forjada no inferno não prosperará contra nenhum de nós aqui, ó, Pai querido, contra os nossos familiares. Pai querido, que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. E nós dizemos, amém. Assim o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja por todos nós, não só eu, mas para todos sempre. E quem pode dizer, amém. Dê uma salva de palmas, Senhor. Não saia sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor Jesus. Irmão, você pode dar paz para o Senhor Jesus para todas as pessoas, tá? A paz do Senhor Jesus.